gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Magda, mais uma vez aqui, mais uma aula aqui no canal Português.fluente, tá? E hoje eu trouxe para vocês coesão textual e os mecanismos que envolvem a coesão. Bom, gente, por que coesão textual hoje? Porque a coesão textual ela vai se dar tanto nas redações e provas, quanto nas questões objetivas, quanto naquelas provas em que há questões discursivas, onde você vai ter que escrever a resposta, né? Colocar a sua resposta. Então, você não vai querer escrever lá a sua resposta, escrever a sua redação e a pessoa que for corrigir não entender direito o que você quis dizer, porque você não conseguiu ser claro, não conseguiu ser objetivo, tá certo? E lembrando, gente, que a competência número 4, lá da avaliação da redação do Enem, ela vai avaliar a tua diversidade de recursos linguísticos que você utiliza na sua redação. Esses recursos linguísticos são principalmente a coesão textual, os mecanismos que você utiliza. Bom, gente, antes eu quero só pedir desculpa a vocês pela qualidade do vídeo dessa semana, que não vai ser das melhores, né? Nós temos vizinhos, né? Eu não gravo no estúdio, eu gravo em casa, então às vezes não tem barulho nenhum, mas às vezes tem, hoje é um caso, né? E também outra coisa é a questão do reflexo que a gente tem aqui no quadro, mas eu fiquei super animada, comprei a ring light achando que eu ia poder utilizar, porém não foi o que aconteceu, né? A ring light ela reflete no quadro branco, mas enfim, eu vou ver o que eu faço aí pra melhorar. Mas como eu falei pra vocês que todo domingo vai ter vídeo no canal, então se eu falei, eu tenho que cumprir, tá? Porque eu não quero deixar vocês também sem o vídeo. Mas vamos lá começar? Chega de enrolação. É o seguinte, gente, a coesão ela anda junto com a coerência, né? Quando a gente vai estudar aí em outros canais, nos livros, na escola, a gente costuma ver a coerência junto com a coesão, né? Coesão e coerência, ver a diferença. Inclusive, lá na página do Instagram tem um postzinho um pouco mais resumindo sobre a diferença entre coesão e coerência. E aí é o seguinte, galera, a coesão e a coerência elas andam juntas por quê? Porque a coerência é o sentido que o teu texto vai adquirir. E quem trabalha para que esse sentido seja passado da melhor forma possível é a coesão, ou melhor dizendo, os elementos. Por quê? O que a coesão faz? A coesão ela é responsável pela ligação entre as partes do texto. Então vamos lá aqui ao nosso conceito. Eu trouxe um conceito aqui que ele é um pouco extenso, tá? Ele é um pouquinho mais abrangente, tá? Eu acho válido, a gente vai ver aqui das duas formas, o conceito mais simples, mas a gente também vai ver o conceito um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais elaborado. Por quê, gente? Há provas e provas, certo? E, por exemplo, se for uma prova de concurso, os conceitos às vezes são mais elaborados. Então ele pode te trazer coesão de uma outra forma, né? Um conceito trabalhado de uma outra forma. E aí é bom que você reconheça os dois, tá? Então vamos lá. A coesão é a manifestação linguística da coerência. Ela é responsável pela unidade formal do texto. Constrói-se através de mecanismos gramaticais e lexicais, palavras, vocabulário. Esses ligam as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos, etc. Bom, primeira coisa, gente, olha aqui, observe esse primeiro período. A coesão é a manifestação linguística da coerência. Olha, vamos imaginar, manifestação linguística. Quando você observar, você ouvir manifestação linguística, significa você pegar aquele texto que tem aqui na sua cabeça e o que é a materialização linguística? É você colocar ele em palavras. Quando você vai colocar ele em palavras, você vai se valer de vários recursos para ligar uma parte à outra, certo? Isso é o que? A coesão. Tá certo? Então isso é a manifestação linguística. Eu pegar aquele texto e colocar ele no papel, colocar ele na minha fala e eu vou usar recursos para ligar. E aí, gente, ligar o quê? Ligar as palavras. Quando eu ligo as palavras, eu tenho orações, né? Ou frases. Lembra? Frases, tá certo? Orações, frases que tem verbo. Eu coloquei aqui frases porque eu tenho frases que tem verbo, que são as orações, mas eu tenho também as frases nominais, que são aquelas frases que não tem verbo, ok? Quando eu junto as orações, eu vou formando o quê? Períodos. Quando eu junto os períodos, eu vou formando o quê? Parágrafos. E quando eu junto os meus parágrafos, eu tenho o quê? Um texto. Texto, gente, vem de tecido, né? Tem a origem da palavra tecido. Então imagina, eu tenho um tecido e eu vou costurar essas partes. O meu tecido pronto é a coerência, vai te dar um sentido. Agora, o que eu utilizei para
formar esse tecido são os elementos coesivos, tá certo? Só uma observação aqui, que a gente vai ver melhor quando trabalhar coerência, é que eu posso ter textos coerentes sem ter elementos coesivos, tá certo? Eu posso ter. Agora, lá na sua redação do Enem, lá nas suas questões discursivas de algum vestibular ou de algum concurso, dificilmente você vai escrever um texto que não use nenhum recurso coesivo, tá certo? Aliás, na redação do Enem, uma das competências, que é a competência número 4, ela vai justamente avaliar a diversidade de recursos linguísticos que tu utilizou para ligar as tuas partes, para ligar as orações, as frases, os períodos, os parágrafos, certo? Ela vai avaliar isso. E aí, gente, eu quero só colocar uma situação aqui que é a seguinte. Vou fazer aqui, cadê o preto? Quando eu digo aqui frases nominais, certo? O que é uma frase nominal? Uma frase que não tem verbo. Então, por exemplo, uma frase nominal. Bom dia. Bom dia é uma frase nominal. Professora, mas como eu ligaria uma frase? Por exemplo, você chega em algum lugar que diz assim, gente, bom dia, boa noite e tchau. Então, olha lá. Bom dia. Bom dia. Boa noite e tchau. Você utilizou aqui pontuação, certo? Para unir aqui essas frases. E você utilizou aqui, ó, um conectivo aditivo, uma conjunção aditiva. Aqui eu tenho um elemento coesivo, tá certo? Então, esse elemento aqui tá te unindo frases nominais. Bom dia, boa noite e tchau, tá certo? Quando eu começo aqui o vídeo, eu não sei que horas você vai assistir, eu posso começar assim, bom dia, boa noite, boa tarde pra você. Eu tenho frases nominais que foram unidas, tá certo? Eu usei, ó, pra você, o para, né, uma preposição, tá certo? Bom, gente, agora nós já sabemos o que é a coesão e vamos agora para os mecanismos. Lembra que a coesão, ela é a manifestação linguística da coerência, e a manifestação linguística é quando eu vou usar as palavras, né, para colocar o meu texto para fora, pode dizer assim. Então é o seguinte, como é que se dá essa manifestação linguística? Através das palavras e através dos mecanismos linguísticos coesivos que nós temos a nosso favor, que são vários, que a gente vai ver aqui no decorrer, tá? Nós temos dois tipos de mecanismos de coesão, referencial e sequencial. Pelo nome referencial faz referência a alguma coisa, sequencial vai dar sequência a alguma coisa, a alguma informação. Vamos iniciar aqui com a referencial. Antes de nós vermos quais são os tipos de referencial, primeiro eu já quero que a gente se atente aqui a uma coisa. Nós temos, gente, dois tipos de referência. Nós temos a endofórica e a exofórica. Não sei se vocês lembram, mas nós temos aqui, ó. Nós temos aqui endo, que é um prefixo que significa dentro, e nós temos exo, que é um prefixo que significa fora, tá? Lembra formação de palavras, prefixo, essa partezinha que vem no início da palavra, que ela não tem sentido sozinha, tá? Então vamos lá. O que é a referência endofórica? É a referência que está dentro do texto, certo? Você vai encontrar a referência dentro do texto. A referenciação que você faz, o termo, a informação que você retoma, ela está dentro do texto. E qual é a referência exofórica? A informação está fora do texto, tá certo? Então ela não está lá explícita, materializada linguisticamente no teu suporte, no papel, na voz. Não, ela está fora do texto. Quando eu digo assim, Maria, pega aquele negócio pra mim, nós podemos ter duas situações. Maria pode ir lá e trazer pra mim. Observa que esse negócio eu não explicitei o que é no texto. Então ela pode ir lá buscar, certo? E ela já sabe o que é. Então a informação está fora do texto. Mas uma outra pessoa vai assim, que negócio, professora, que é para eu buscar?
Ou seja, ela não tem a informação que está fora do texto e eu também não dei a ela porque eu não coloquei, não explicitei, não materializei no texto. Vocês entenderam? Ficou claro aí? Então, quando essa pessoa já vai buscar, ela sabe do que eu estou falando. Entendeu? Certo? Por exemplo, se eu escrevo um texto que eu falo de um fato que se deu na época que o Brasil era império, tá? Bom, se a pessoa não tiver todas as informações sobre o tempo que o Brasil foi império, talvez ela não consiga entender o texto na sua totalidade. Por quê? Porque tem referências que são fora do texto que ela não tem, ok? Por exemplo, a charge, ela é um texto que precisa muito de referências, que usa muito referências esofóricas. Se você não as tiver, você não consegue entender, tá bom? Então, vamos lá. Então, mecanismo referencial sequencial, vamos começar pelo referencial, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui a primeira, que é a referencial, coesão referencial. O que que diz? É a que permite a recuperação de termos dentro do texto. Bom, gente, lembra que ainda há pouco a gente viu referenciação endofórica e exofórica? Com relação aos mecanismos linguísticos, nós vamos observar as referências endofóricas, tá? Dentro do texto. Então vamos lá. A primeira que nós temos é a substituição. O nome já se diz quando eu substituo um item, um termo, uma palavra, uma frase, uma oração, um parágrafo por outro. Então, consiste no emprego de um determinado item, certo? Quem que pode substituir? Pronomes, advérbios, numerais, verbos, palavras denotativas. Palavras denotativas, gente, são aquelas palavras que elas não têm classificação gramatical, ou seja, elas não entram em nenhuma daquelas 10 classes morfológicas que nós temos, tá? Orações correlativas. Correlativas, professora? O que diabo é isso? Correlativas, gente, é que se correlacionam. Há uma relação entre essas orações. Uma relação de consequência ou uma relação de comparação, certo? Vamos lá. Quando o elemento substituído já foi citado, ou seja, eu vou me referir a algo que já foi citado no texto, eu tenho anáfora. Quando eu vou antecipar alguma informação, eu tenho catáfora. Tá certo? Então vamos lá. Para trás, Ana, para frente, cata. Ok? Então vamos lá para os nossos exemplos de substituição. Bom, gente, eu trouxe aqui para o nosso primeiro exemplo de coesão referencial, que a primeira que a gente vê é a de substituição, quando eu uso palavras para substituir outras, né? Isso evita a repetição desnecessária. Bom, eu trouxe o primeiro exemplo aqui, o nosso próprio conceito de coesão. Olha o que ele diz. A coesão é a manifestação linguística da coerência. Ela é responsável pela unidade formal do texto. Esse ela, que eu já destaquei aqui, ele está retomando, ele está se referindo a quem? A coesão. Certo? Então aqui eu tenho quem? Pronome pessoal. Poderia ser assim. A coesão é a manifestação linguística da coerência. A coesão é responsável pela unidade formal do texto. Observa que muito próxima da outra fica um pouco ruim na fala, até o próprio som. Certo? Então, a coesão é a manifestação linguística da coerência. A coesão é responsável pela unidade formal do texto. Então, o que foi utilizado aqui para retomar, para substituir o termo coesão? Um pronome pessoal, certo? Continuando. Ela é responsável pela unidade formal do texto. Constrói-se através de mecanismos gramaticais e lexicais. Esses relacionam, ligam as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos, etc. Quem que relaciona, liga as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos? Quem que faz isso? Os mecanismos gramaticais e lexicais. Então, o pronome demonstrativo, esses, está retomando toda essa expressão aqui, certo? Para eu não repetir, já imaginou? Constrói-se através de mecanismos gramaticais e lexicais. Os mecanismos gramaticais e lexicais relacionam, ligam as partes, até cansa, né? Então, gente, aí eu quero fazer uma observação logo aqui, aproveitar. Aqui no esses. O esses é um pronome demonstrativo, certo? Observe, o esses, ele sempre vai retomar, certo? Então,
O esses, ele sempre vai retomar. Ele sempre vai falar de algo que já foi citado, tá? No caso aqui, ó, eu tenho uma anáfora, certo? Outra coisa também que às vezes o aluno se enrola em textos, em perguntas, é o seguinte, gente. Eu posso ter uma expressão em que eu traga, eu acho até que eu vou trazer ele na próxima, que traga dois elementos e eu preciso me referir aos dois, certo? Mas são elementos que têm informações diferentes. E aí eu vou utilizar o esse, essa, isso, ou o este, esta, isto, certo? Então vai ter um exemplo que a gente vai trabalhar isso para mostrar para vocês, tá certo? Porque eu vejo que muita não se enrola. Mas agora vamos continuar o próximo exemplo. Agora vamos aqui para outros exemplos, tá? Segundo exemplo nosso aqui. Com relação à pandemia, só desejamos... Vou trocar aqui de pincel. Só desejamos isto, que passe logo. Observa, gente, nós temos aqui um pronome demonstrativo, certo? Esse pronome, ele não está retomando algo que já foi dito. Ele não está substituindo algo, desculpa, não é retomar, é substituir. Ele não está substituindo algo que já foi dito. Ele está antecipando algo, certo? Ele está anunciando uma informação. Qual é a informação que ele anuncia? Que o desejo das pessoas é que a pandemia passe logo. Por isso nós temos o quê? Catáfora, certo? Então, pronome demonstrativo, catáfora. Observe, ele está anunciando isto. Isto o quê? Que passe logo. Lá na nossa, como se diz assim, isto é o que está escrito na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Ó, esse isto está anunciando o que eu vou dizer. O que eu vou dizer? Que na bandeira está escrito ordem e progresso. Vamos para a próxima. Os candidatos julgaram as provas difíceis e os professores também. Observa, esse também está retomando o quê? Está substituindo o quê? Que as provas foram difíceis. Além dos candidatos terem julgado as provas difíceis, os professores também. Poderia ser, também julgaram as provas difíceis, né? Mas não havia necessidade. Aqui nós temos, ó, aqui o pronome, aqui nós temos uma palavra denotativa. E nós temos o quê? Uma anáfora, substituindo algo, uma informação que já foi dita. A próxima, as escolas fecharam durante a pandemia. Compreensível, já que lá a aglomeração é inevitável. Onde que a aglomeração é inevitável? Na escola. Mas quem que se refere à palavra escola? O advérbio lá. Certo? Então, lá onde? Lá, a escola. Tá certo? Então, já que na escola a aglomeração é inevitável. Aqui nós temos o quê? Anáfora também, né? Substituindo um termo que já foi utilizado. Vamos pro próximo? Bom, gente, vamos agora para o nosso último exemplo aqui de substituição. Dostoiévski e Drummond produziram obras-primas de leitura perturbadora e instigante. Ambos retrataram, aquele na prosa e este na poesia, a dor da alma humana. Observe, aqui nós temos 3 itens que estamos fazendo referência a informações que já foram colocadas, tá? Tudo aqui nós temos anáfora. O que eu quero é, vamos lá, o primeiro aqui que ele substitui é o ambos, né? Dostoiévski e Drummond produziram obras-primas. Ambos retrataram, ambos quem? Dostoiévski e Drummond. Ambos é um numeral, que é a mesma coisa de 2, né? Os dois retrataram. Vamos lá, nós temos primeiro aqui, ambos retrataram. Aí ele vem com uma vírgula para ele te introduzir uma explicação. Ele diz, aquele na prosa. Esse aquele, gente, está retomando, referenciando quem? Dostoiévski ou Drummond? O que vocês acham? E aqui, este na poesia. Este se refere a Dostoiévski ou Drummond? Aí eu queria entrar onde eu falei para vocês que aparece às vezes essas referências em algumas questões de prova e a gente fica perdido, né? Aquele, gente, eu uso para quem está mais longe. Este eu utilizo para quem está perto, tá? Lembra quando a gente está estudando pronome demonstrativo? Este eu uso para o objeto que está perto de quem fala. Aquele eu uso para quem está
quando o objeto está longe de quem fala e do meu interlocutor, né? De quem está escutando. Então, observa aqui. Aquele se refere a Dostoiévski. E este se refere a Drummond, ok? Então, aquele, qual está mais longe? Dostoiévski. Aquele na prosa e este na poesia. Nesse caso aqui, gente, até se fosse uma questão, por exemplo, perguntando a quem está se referindo, aquele e o este, uma das coisas que poderia fazer você ter certeza aqui, se por acaso tivesse dúvida, é o seu conhecimento de mundo. Então, se você sabe quem é o Drummond, você sabe que o Drummond, ele escreveu poesias, né? E ele ficou muito... Ele é uma das maiores figuras literárias brasileiras que nós temos, né? Uma das maiores figuras na nossa poesia. E o Dostoiévski, ele é um prosador, né? Ele escreveu prosa, é um escritor conhecido também. Então, vamos lá agora para o nosso próximo tipo de referenciação, de coesão referencial, que é a elipse. Lembra da elipse ainda? Provavelmente você já ouviu falar da elipse quando você estava estudando pontuação, a vírgula, ou quando você estava estudando figuras de linguagem, tá? Então vamos lá, o que é a elipse? É a omissão pura e simples de um elemento que já foi citado, facilmente reconhecido dentro do texto. O que é omitir? É tirar, ocultar. Então um elemento que já foi colocado, ele é retirado do texto, tá certo? Só que esse elemento que ele é retirado do texto, ele também é facilmente identificado. Gente, olha, vamos aqui rapidinho uma situação. Eu falei pra vocês no início porque era importante estudar a coesão, não é? Vamos lá, eu vou pegar aqui a redação do Enem, que você tem 30 linhas e você não pode passar. Aquilo que você passa não é contado pelo corretor. Por que é importante saber a coesão? Porque a coesão, além dela te ajudar a deixar teu texto mais claro, mais objetivo, né? Ela também vai te ajudar a economizar linha, gente. Por quê? Olha aqui na elipse. Na elipse, você pode ganhar espaço porque você não vai precisar substituir um termo. Você simplesmente tirou ele, certo? Nas substituições, você pode substituir uma expressão muito grande por um pronome pequenininho, entende? Então você demonstra que você tem domínio sobre esses mecanismos e você ainda ganha espaço. Então vamos lá. Eu trouxe aqui esse trecho que diz assim, gente: morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Observe, para indicar elipse, eu trouxe esse sinal de vazio aqui lá na matemática, tá? Olha aqui, gente. A primeira informação que vocês têm ele diz assim: morder o fruto amargo e não cuspir. Não cuspir o quê? O morder? O amargo? Não cuspir quem? O fruto. Então, o termo que foi omitido aqui é fruto, certo? E aí ele continua: mas avisar aos outros quanto é amargo. O que é amargo? Morder? O fruto? O cuspir? O fruto. O fruto é amargo. Então aqui, ó, eu tenho também uma omissão. Aqui eu estou omitindo a palavra fruto, né? Substantivo. Aqui também eu estou omitindo quem? Fruto. Tá certo? Cuspir o fruto. E o que é amargo? O fruto. Tá ok? Uma outra situação, gente, aqui também que pode ajudar vocês a observar esse termo que foi omitido é o seguinte, ó. Observem aqui, eu tenho duas orações. Morder o fruto amargo, primeira oração. Aí nós temos aqui o verbo, certo? E nós temos aqui o teu objeto direto. Que o teu objeto direto, ele é formado aqui pela palavra fruta e pelo adjetivo amargo. Já desse outro lado, eu tenho o cuspir, certo? E o que me falta? Me falta o objeto direto, ok? Então, o que eu tenho lá que eu tenho aqui? O verbo cuspir, certo? Então, isso te ajuda a perceber o que foi omitido. O que eu tenho em comum dos dois lados? O verbo. O que me falta? Os objetos, tá certo? E eu vou cuspir o amargo, né? Desculpa, eu vou cuspir o fruto e não o amargo. Eu cuspo o fruto. Aí ele diz aqui: mas avisar aos outros quanto é amargo, o que ele omitiu foi fruto. Perfeito? Perfeito. Outra situação que eu quero trazer para vocês, lembra que eu disse que elipse a gente também vê lá em pontuação, em vírgula? É que é para dizer para vocês o seguinte: no caso de
diálogos, verbos narrativos, o poema nem tanto, mas aqui em diálogos ou verbos narrativos, você tem que se atentar que quando eu omito um termo, eu tenho que usar a vírgula para indicar que foi omitido. Então tem aqui, Augusto está aborrecido? Sim, está. Está o quê? Aborrecido. Quem está aborrecido? Augusto. Observe, 2 elementos foram omitidos aqui. A vírgula está me indicando que o sujeito foi omitido, sim, Augusto está, né? E a frase encerra sem o aborrecido, mas eu consigo facilmente retomar os 2 termos, tá certo? Ficou claro, elipse? Vamos voltar, quer dizer, vamos continuar agora. Letra C, gente, então, coesão lexical ou reiteração. É a repetição ou recorrência de palavras ou expressões que têm a mesma referência. Ela ocorre pelo uso. Vamos lá, rapidinho. Repetição da mesma palavra, da mesma expressão, ou recorrência de palavras ou expressões que têm a mesma referência. Então, eu tenho palavras diferentes, mas que têm a mesma referência, tá? Então, ou se repete a palavra, ou expressões, eu tenho várias expressões diferentes que têm a mesma referência. Então, nós temos aqui, número 1, pelo uso da mesma expressão. Observa aqui. Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável por todos. Gente, o que vocês têm aqui, olha, vamos lá. A expressão cada um. E nós temos o quê? Uma repetição, tá certo? Aí eu quero falar uma coisinha que eu ter falado no início pra vocês, mas agora eu tô lembrando. Gente, olha, vocês não vão ter muitas questões ou nenhuma questão, e também vai depender do vestibular, vai depender da prova, da situação, mas hoje em dia ninguém vai mais perguntar muito pra vocês assim, que tipo de coesão foi utilizada, certo? Ou, principalmente em provas de vestibular, eles vão te perguntar muito a que se refere tal palavra. Essa situação até ainda pode acontecer, ainda acontece um pouco. Mas, gente, o principal mesmo, que mais vai que mais vai ser pedido de vocês é a função. Por que é utilizada essas situações? Por que que foi repetido? Ah, porque só porque o cara achou muito legal colocar cada um. Não, nesse caso aqui é para dar uma ênfase, para destacar, para reforçar a ideia de que cada um é responsável por todos, entendeu? Então aqui é uma ideia de reforçar. Vocês encontram muito questões assim, quando se trata de poema, coloca uma expressão e pergunta, é porque a repetição em cada início de verso tal expressão. Muitas vezes é para enfatizar, é para trazer uma ideia, é para reforçar a ideia que se quer passar, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o número 2 agora? Número 2, gente, de sinônimos. Observa, tá? Sinônimos, gente, não necessariamente são palavras que têm sentidos parecidos, tá? Mas são palavras que participam ali do mesmo campo semântico. Porque você concorda comigo que uma coisa bonita não é o mesmo que uma coisa linda, não é? Você usa justamente o linda para reforçar o quanto algo é muito, muito, muito bonito, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui que falta eu sinto de um bem. Você lembra aí que São João agora, né? Quer dizer, não tivemos, mas ok. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Observem, gente, eu tenho aqui alguém dizendo que ela sente falta, certo? E primeiramente ela sente falta de um bem. Quando ela vem para o segundo verso, que ela traz aqui, que falta me faz um xodó, ela não está repetindo a expressão, né? Mas a gente tem o quê? Uma recorrência, né? Nós temos um termo que não é igual ao primeiro, mas que faz referência ao mesmo sentido, né? Que tem a mesma referência. Então, bem e xodó, tá? Terceira, pelo uso de expressões nominais definidas, nominais, nomes, né? Substantivos. Drummond, o anjo torto, apresentou-se triste. Observem, gente, que expressão é essa? Olha, eu poderia dizer só assim, Drummond apresentou-se triste. Mas eu quis trazer uma informação a mais, que é o quê? Anjo torto, tá? Então, anjo torto se refere a quem? A Drummond, ok? É uma recorrência, certo? Se refere, é uma palavra diferente, está se referindo a Drummond. E observem, está entre vírgulas, é importante, gente. Olha, quando você traz uma informação, que era uma explicação, que era uma informação a mais sobre algo, ela tem que ficar entre vírgulas, tá bom? Aqui,
pelo uso de nomes genéricos, coisa, negócio, gente, fato, acontecimento. Nós temos aqui assim, não entre nessa parceria. Esse negócio pode ser arriscado. Negócio se refere a quem? A parceria, tá certo? E é um nome genérico, né? É aquele negócio, aquele negócio. Ei, é aquela coisa, que coisa, certo? Ainda bem que existem os substantivos, né? Então, não entre nessa parceria. Esse negócio pode ser arriscado. Então, a gente tem o que? Uma referenciação, uma recorrícia, tá certo? Vamos continuar, tem mais um exemplo aqui para o número 4. Continuando, gente, o próximo aqui é exemplo, tá? Com o termo genérico. Os termos de João Cabral são geralmente a seca e a metalinguagem. Fato conhecido por quem já leu seus livros. O que é conhecido por quem já leu seus livros? Que os temas de João Cabral de Melo Neto são geralmente sobre o quê? A seca e a linguagem. Então, qual é o fato? A seca e a metalinguagem, tá certo? Um termo genérico fazendo referência a toda essa expressão. Imagina se você fosse repetir tudo isso. Aí ia perder umas linhas, né? Vamos lá. Outra situação. Pelo uso de hiperônimos. O que são hiperônimos? São termos com significado mais abrangente. Nós temos palavras que abrangem outras e nós temos palavras que estão dentro dessas, que são específicas, tá? Vamos lá. As provas de física, uma matéria, né, da escola. As provas de física encerram... Opa, desculpa, não tinha essa vírgula aqui. As provas de física encerram inúmeros desafios. Por isso, a disciplina torna-se um obstáculo. Qual é o hiperônimo aqui? Disciplina. Observa, eu tenho várias disciplinas, não tem? Física, português, química, matemática, tá certo? Então, o termo disciplina, ele abrange várias disciplinas, ele abrange termos específicos. Então, disciplina é o hiperônimo, tá certo? Isso aqui, gente, vocês estudam na parte semântica, tá? Quem quiser procurar. Então, física, a palavra que ele usa para retomar a física é o quê? Disciplina, tá certo? Poderia também aqui ser matéria, no caso da faculdade, poderia ser cadeira, tá? Então, vamos lá, número 6. Vamos lá, vimos os hipônimos, agora vamos nos hiperônimos. Desculpa, a gente viu os hiperônimos, vamos aos hipônimos. O hipônimo é o contrário do hiperônimo. O hiperônimo, a gente vai do mais geral, né? O hipônimo, a gente vem para o mais específico. Então, termo com sentido específico. Gosto muito de doces. Cocada, então, adoro. Vamos lá, gente. Cocada não é um termo específico, não é um tipo de doce. Não está dentro do ambiente, não está dentro do conjunto de doces. Então, aqui eu tenho o quê? Um hipônimo, tá certo? É um hipônimo de quem? De doces. Então, a coesão aqui se deu através de um hipônimo. Só ficar bem claro, ó. Você tem aqui um conjunto maior, que é o conjunto dos hiperônimos, hiper, tá? E aqui dentro você tem menores, que são os hipônimos, tá certo? Vamos lá. Vamos agora para o último tipo. O último tipo de coesão recorrencial, que é a paráfrase. É um ato de repetição em que se diz a mesma coisa com outras palavras. É você dizer algo que alguém já disse, só que com outras palavras, tá? Vocês reconhecem esse poema de algum lugar? Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Te lembrou algum? Sim, né? Provavelmente lembrou Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, as aves que gorjeiam não gorjeiam como lá, que é o Canto do Exílio de Gonçalves Dias. E aqui nós temos também, gente, um poema, tá? Que é de um outro autor, que ele se chama ali Canto de Regresso à Pátria, tá? Então ele vai trazer o mesmo tema, ele vai falar o que a gente tem lá no Canção do Exílio, porém com outras palavras. Aqui ele diz: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá, tá? Então nós temos aqui a paráfrase que repete uma ideia, faz referência a algo, né? Só que com outras palavras, tá? Agora vamos entrar no nosso último tipo de mecanismo linguístico, que é o sequencial. Coesão sequencial agora, galera.
nós temos aqui, a sequencial busca a progressão textual sem a retomada de itens, correlacionando o que será dito ao que já foi enunciado, valendo de marcadores formais. Gente, isso aqui é uma das coisas mais avaliadas na tua redação de Enem. Por quê? Olha, quando você tem introdução, quando você lê a introdução, o que o avaliador busca? Ele busca que você comece agora a defender, através de argumentos, a tese que você colocou lá na introdução. Ele não pede para você, por exemplo, contextualizar de novo, nem para você colocar uma tese de novo. Você tem que avançar. Essas coisas aqui são as que vão te ajudar a progredir, a fazer o texto andar, certo? Porque às vezes fica dando voltas na mesma coisa. Por isso que eu disse, é importante a coesão na hora da escrita, porque é ela que vai fazer você ligar as suas ideias de forma que fique claro para quem está escutando. Porque como eu falava nas minhas salas de aulas, o avaliador do Enem, ele não vai lá na tua casa perguntar: ei, essa parte bem que eu não entendi direito não, tu pode me explicar? Ele não vai fazer isso, ele vai deixar quieto, pronto, entendeu? Então vamos lá. Sequencial, nós temos a sequencial por temporalidade, tá? Nós temos dois tipos de sequenciação, tá certo? Aqui na temporal, gente, é quando você vai se valer de marcadores de tempo, né? Advérbios de tempo, tá? Para indicar que as suas ações, elas estão continuando, elas estão avançando, tá? Por exemplo, a sequenciação temporal ocorre por, número 1, expressões que assinalam a ordenação das sequências temporais. Como assim a ordenação? Ou seja, para mostrar quando que acontecem as ações, tá certo? A ordenação temporal é quando que acontecem as ações. Quem aconteceu primeiro, quem aconteceu depois, tá? Olha aqui, mal ela saiu, os dois começaram a discutir. Qual é o marcador temporal aqui? Mal, tá? Então, o que aconteceu primeiro? Ela ter saído ou os dois começaram a discutir? Ela saiu, é a primeira ação. Qual é a segunda ação? Começaram a discutir. Quando ela saiu, os dois começaram a discutir, tá certo? Então, aqui tá aqui o teu marcador temporal, ó, mal, tá certo? E as suas ações, saiu, começaram a discutir. Essa marcação aqui está assinalando a ordenação do tempo. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, tá certo? Então vamos lá para a próxima? Então, gente, saindo da sequenciação temporal, né? Que tem um só tipo, né? Que é a ordenação do tempo. Nós vamos agora para a sequenciação por conexão. Nós estamos falando que você vai conectar as ideias. Ocorre no emprego de, primeiro, preposições e locuções prepositivas. Gente, preposições não são palavrinhas pequenas, termos que você coloca de qualquer forma, tá? Preposições, elas têm sentidos, elas trazem sentido para os seus textos. Relação de origem, relação de posse, tá? Então você tem que ter muito cuidado, porque uma conjunção colocada no local errado pode, por exemplo, te dar uma frase ambígua, tá certo? Trocar um sobre por um sob pode te prejudicar o teu sentido. Então, dá uma estudada aí em casa em preposições, tá? Lembra, gente, olha, as competências que avaliam a redação do Enem são 5. 3 delas, a primeira, a terceira e a quarta, elas vão observar a questão, se tu sabe relacionar as tuas ideias, a questão da gramática, da norma culta. Então é muito importante você saber disso, certo? É muito importante você organizar suas ideias no papel de forma que fique inteligível, tá certo? Não adianta essa história de ai, eu sei, mas eu não sei colocar no papel. Você não sabe colocar no papel porque você, não treina colocar no papel. Entendeu? Então, por favor, estude, treine, escreva, tá certo? Dê uma olhadinha nas preposições. Aí nós temos aqui, muitos se sentem só, apesar de estarem rodeados de gente. Aqui eu tenho, gente, opa, laranja não, aqui eu tenho, apesar de, que é uma locução prepositiva, tá? E ela traz uma ideia de quê? Ela vai te trazer uma ideia de algo que é contrário, né? Ora, se você está rodeado de gente,
o que se espera é que você não se sinta só. Porém, a expressão apesar de, a locução prepositiva, vai justamente trazer uma ideia contrária, né? Muitos se sentem só, mesmo estando rodeados de gente, apesar de estarem rodeados de gente. Então, fique ligado nisso, tá certo? Lá na competência número 3, que é uma das que as pessoas mais têm dificuldade, mais procuram saber sobre, que ela fala sobre relacionar as ideias, selecionar, é onde mais vocês vão usar essas palavras, esses termos, preposições, conjunções, tá? Vamos lá. Aqui, ó, depois de preposições, conjunções. Conjunções e locuções conjuntivas. Então, vamos lá com as conjunções. As redes sociais nos conectam. As redes sociais nos conectam. Desculpa, gente. As redes sociais nos conectam. Entretanto, nunca estivemos tão distantes da real conexão entre as pessoas. Observa, a primeira informação que o texto te traz é que as redes sociais, elas nos conectam. Se nos conecta, nos aproxima, nos liga, não é? Porém, todavia, entretanto, olha a outra informação que ele traz. Nunca estivemos tão distantes. Olha lá, distante e conecta são palavras que não se aproximam, né? Porque um que distancia, o outro conecta e não vai te aproximar. Então, aqui nós temos a conjunção entretanto, que é uma conjunção adversativa. Vai te trazer uma ideia de contrariedade, tá certo? Dá uma estudada nisso aqui, por favor, tá bom? Às vezes você tem as informações, mas o que você liga, como você liga uma oração a outra, como você liga um parágrafo a outro, pode te prejudicar porque você não utilizou a conjunção correta, tá? Então vamos para a próxima, número 3? Então, gente, vamos para o nosso último tipo de sequenciação por conexão, tá? Que são os operadores argumentativos. Olha, só uma situação. As conjunções, elas também entram aqui em operadores argumentativos. Tanto que se você for procurar operadores argumentativos na internet, você vai achar tipos de operadores argumentativos. Aí você vai achar conjunções também, tá certo? Então é o seguinte, mas como eu coloquei eles separados, eu trouxe aqui os que não são encarados e colocados como conjunções, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos. Em síntese, mesmo resumindo, né? Em contrapartida, dessa forma, concluindo, até, no mínimo, tá? Algumas, tem várias outras, tá? Eu trouxe aqui dois exemplos. O primeiro diz assim: eu não sou racista, até tenho amigo negro. Olha aqui, eu trouxe aqui a palavra até. Lembra que eu falei pra vocês ainda há pouco que, gente, o que mais vai interessar nas questões objetivas é saber por que aquela palavra foi usada, qual a função dela ali, tá certo? Não necessariamente vão te perguntar que tipo de coesão pode acontecer, mas não é o que mais vai acontecer. Que tipo de coesão que é colocada ali, que foi utilizada, tá? Mas principalmente a função por quê, tá certo? Então nós temos aqui, o até, nesse caso, ele vai servir para reforçar uma ideia. Então, olha, não basta ele dizer, eu não sou racista, mas ele traz mais uma informação que é colocada para reforçar a primeira, até, que é uma palavra denotativa, até tem um amigo negro. Então é um operador argumentativo de reforço, para reforçar. As boas bibliotecas possuem em seu acervo livros representativos da literatura brasileira. Dessa forma, os leitores têm a oportunidade de conhecer nossos grandes autores. Então, observa, ele traz uma informação. As boas bibliotecas possuem em seu acervo livros representativos da literatura brasileira. Dessa forma, então é uma ideia de uma conclusão, melhor dizendo, uma conclusão, né? Dessa forma, os leitores têm a oportunidade de conhecer nossos grandes autores, certo? Então, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês quais são os elementos coesivos, mecanismos de coesão. Espero que vocês tenham entendido, continuem estudando, busquem outras fontes, tá certo? E principalmente, você que vai fazer ENEM, que vai fazer redação, escreva, treine, se prepare, tá certo?
para você ir descobrindo o seu jeito de escrever, para você melhorar a sua forma de escrever, para você conseguir passar a sua informação da forma mais clara possível, tá certo? Então, para você me ajudar a crescer o canal, eu te peço que você se inscreva no canal, que você comente, tá? Comenta se ficou alguma dúvida que eu tiro por aqui, tá certo? Dá o seu like aqui no vídeo, tá certo? Compartilha, fala pros teus amigos, tá bom? E aí, na próxima, a gente se encontra aqui de novo. Um beijo, tchau!